Fala galera, bom dia! Mais um domingão, na verdade, esse bem nostálgico, né? Que é o nosso último episódio dessa temporada, não do podcast. Eu sou Gabi E eu sou Maria, e esse é o Livres. o podcast que inspirou e vai continuar inspirando as travessias. Ai, como é que faz para não chorar, Brasil? Nossa, um misto de sentimentos hoje aqui. Tava conversando com a Maria antes da gente entrar. Várias sensações, várias coisas passando pela cabeça e pelo coração, né? Da gente vendo toda essa jornada que foi estruturar, planejar e manifestar, né? Parir esse podcast e todas as manas que a gente abriu espaço aqui para contribuir com suas reflexões e com a sua voz. E hoje não vai ser diferente, temos mais uma convidada maravilhosa também, que vai chegar compartilhando um pouco das suas brisas e reflexões sobre liberdade. Ela tá Chega assim, ó. mais, Lorena! Ela tá assim, ó. Essa menina, minha gente, Finalmente! ela foi convidada, foi uma das primeiras convidadas para participar do podcast, mas ela, não estou pronta, acho que não sei o que é liberdade para mim, me deu uma noia, acho que eu não sei fazer isso. Aí quando é fé, passa um tempinho. Ela, ai, minha gente, acho que eu estou pronta. E ficou esse aí, a gente, tipo, passando um Ah, é tempo. exatamente sobre isso, gente. Pois é, E vai vamos chegar deixar ela falar. testando. Exatamente sobre isso. Porque eu senti uma grande responsa. Eu falei, cara, essas mulheres estão fazendo uns movimentos em mim tão intensos que eu quero retribuir na mesma medida. Então, eu quero estar pronta para poder, de fato, contribuir à altura do que elas fizeram por mim, assim, sabe? Tanto no podcast quanto individualmente aí, Gabi, nas nossas brisas na comuna, Maria, com a gente trocando na leitura do mapa. Então eu queria, tipo, estar pronta, mas certa de algumas coisas, né? Mais reflexiva sobre algumas coisas para poder trazer a altura. Então Ah, foi achei bom ter esse bonitinho, momento. Lorena. Eu achei E esse bonitinho, eu achei momento. bonitinho. Que ela meio que assim, eu assisto todos, escuto todos os episódios e tanta mulher foda falando. Eu falei, vai, você também é uma mana foda, mas eu quero, sei lá, não sei. Mas é isso. Até para a gente pensar sobre liberdade e se sentir pronto para falar, né? Enfim, tá tudo Ai, certo. Que bom que você até eu está acho aqui, que Lorena. do início até esse momento agora, acho que minha perspectiva sobre liberdade já permeou por vários lugares aí, com tantas vozes e reflexões. Mas, Lorena, eu já te conheço, já troco altos áudiozão com você no Zap, ainda não pessoalmente, mas é só questão de tempo também. Mas se apresenta aí pra galera que tá te ouvindo, para que te conheçam um pouquinho, saibam um pouquinho mais sobre você. Primeiro, agradecer total por essa abertura, por poder estar contribuindo nesse projeto que é lindo, gente, lindo. Cada vez que eu vejo mulheres se juntando para fazer algo tão incrível, eu fico, além de ser uma sementinha, acho que é uma conquista de todas, né? De todas, no modo geral. Quando a gente se une para fazer coisas para levar expansão, acho incrível. Bom, eu sou Lorena, 24 anos, uma mulher preta, de dread, nômade atualmente, aquariana. Mulherão. Por mais que esse não seja um podcast sobre astrologia e nomadismo, é isso, sou nômade, sou aquariana. Já tem um tempo que tenho estado nessa busca de autoconhecimento e me conectar ultimamente com pessoas que têm facilitado esse processo e as minhas travessias, tanto internas quanto as físicas também, em questão de viagens, tem sido muito incrível. Sou massoterapeuta. Lembro quando Maria, a gente estava fazendo uma leitura do mapa e ela perguntou para mim qual é a sua medicina? E eu, caraca, velho, como é que eu vou descrever isso, né? De forma tão sucinta, assim, aonde eu curo, né? Aonde eu levo cura. É isso E a aí. massoterapia é um dos veículos do qual eu acho que eu levo cura para as pessoas E atualmente. a astrologia é só um disfarce que eu uso, tá ligado? Para ficar cutucando o povo. Pego os bonequinhos de voodoo e fico só apertando Eu ali. boto fé demais nisso, boto fé demais nisso. Maria sempre vem com essas perguntas certeiras aí. Fiquei arrepiada ouvindo isso. Qual a sua medicina? Não, Me imagina, reconhece, eu fiquei travada na frente da câmera, assim, falei assim, mas em qual aspecto, Maria? né? Travou, gaguejou. Eu falei, como é que você cura, É Mara? Qual é a simples sua assim. missão? Como assim, né?
Exatamente, simples assim, e aí a gente foi conversando e abrindo, né, desmistificando essas coisas também. Acho que o podcast e outros acessos que eu tenho tido estão desmistificando algumas coisas, é muito incrível. Ei, Gabi, mana foda, em 24 anos, pelo mundo, meu irmão, que massa, Sobre é uma isso. honra, velho, tá fechando essa temporada contigo aqui, muito massa, uma mulher É admirável. tipo o que a gente falou com a Babi nos episódios anteriores, né? De, tipo, a mulherada aí tá vindo com tudo, abrindo os caminhos, ressignificando a porra toda. É isso mesmo. Será que eu tô abrindo os portais de ar aqui, Maria? Ou já teve alguém? Gabi Maria. Uau, não, Ah, não, hoje foi Joana, peraí, Joana de peixes água, é o quê? Peixes é o Joana, quê? Joana de Escorpião e Lorena é Aquário, então Lorena abriu o ar e ó, a gente tá fechando, É. estreamos o podcast com Sol em Gêmeos, né, que é um signo de Mas ar, fechando, peixes não é ar, não? Peixes é água? peixes é água, mano. Ah, então é realmente. Obrigada, Lorena, Fechamos por lembrar a gente. todos os Ó, Gosto de planejamentos. me apropriar disso daí, porque eu mesmo não sendo não tinha a vida toda conectada nisso de astrologia, eu sempre me senti muito ar, sabe? De permear, de alcançar outros lugares, de estar perpassando pelos lugares e tudo mais. É, então, acho que eu tenho muito forte isso da presença de ar na minha vida, de ter, de olhar para essa liberdade, sabe? De ir, de vir, de me manifestar como eu acho que deve ser, de ser muito do contra. Acho que o aquário vai um pouco nisso também, né? Gente, vocês não fazem ideia do quanto que eu gosto de contradizer, assim, tipo, questionar Elaiá. e tudo mais. Isso é um prazer para mim, é um prazer. Eu tenho até que me policiar às vezes, para falar a verdade. Me identifico demais, que a minha lua é aquário. E eu tô curiosíssima para saber essa perspectiva de liberdade de uma aquariana, porque se tem alguém que questiona e se move no mundo sobre liberdade, eu acho que aquariano tá nessa lista Eu aí. acho que a gente tá num trio muito doido aqui, né? Porque Sagitário é a própria liberdade, né? Aquário super rompe qualquer regra e barreira para ser quem é. Leão tem essa coisa da conexão com a diversão, com o prazer, que isso também nos coloca no lugar de ser livres, né? Então, acho que a sincronia ela se fez aqui, porque a gente está fechando essa temporada com essa mana aí que vai dizer agora, ó, o que Lorena falar que é liberdade, galera. É liberdade. Vai, Lorena. Tatuem, já marca com tatuador aí, hein? Prepara. Atua, Ai, galera. meu Deus. A gente está fazendo Cara, bullying com Lorena aqui. Lorena, o que é liberdade para você? Não enrole, não, nem gagueje, não. a Manda um pergunta de beijo. milhões. Cara, eu refleti muito para poder tentar sintetizar isso, mas eu tive que olhar para uma questão de o que é liberdade para mim neste momento. Acho que perpassa aí entre os ciclos, as fases, e é isso que eu quero trazer assim nessa resposta. Que liberdade para mim hoje é reconhecer e acolher as várias versões de mim. Então, eu acho que liberdade, um dia para mim foi uma coisa, hoje para mim ela tem um sentido, amanhã ela vai ter um outro sentido, e eu enxergo isso como eu sempre estar sempre rompendo algumas barreiras assim e abrindo as portas para as percepções de liberdade. Mas hoje eu consigo resumir isso de assumir e acolher as várias versões de mim, porque eu tenho passado por um processo de abandonar algumas crenças e tudo mais, e principalmente a minha linearidade em algumas questões, principalmente as profissionais. Porque foi assim que eu fui ensinada, foi assim que era o mais correto, era o mais viável, as minhas experiências, as minhas bagagens traziam muita linearidade, principalmente para o lado profissional, assim. E aí, a partir do momento que eu fui entendendo que eu poderia ter outras fases de mim, outras versões e assumir elas com coragem, principalmente nessa questão profissional e tal, das minhas limitações e das minhas crenças em relação a prosperidade, a dinheiro e tudo mais, eu entendi que eu fui acessando várias outras versões, assim, e que isso era liberdade para mim, né? Eu saí dessa linearidade de algumas coisas e assumi as minhas liberdades, e principalmente nesse âmbito.
Acho tão bonito essa tua forma de trazer, assim, no sentido de reconhecer, mas também acolher, né? Porque reconhecer vem muito desse processo de aceitação, né? De aceitar que agora eu sou isso, agora eu quero isso, que eu tô mudando, mas também acolher, né, essa transformação que é desconfortável, né? Porque a gente soltar coisas que já não fazem mais sentido pra gente, ou transformar, né, uma estrutura, uma rotina que a gente vinha construindo, nutrindo há um tempo, é muito desafiador, né? E requer muito acolhimento, né? Pra gente talvez até viver esses lutos que é passar por essas transformações, por essas transições, porque a gente até falou muito aqui nos episódios, né? Socialmente a gente condena muito a ideia de nos permitir mudar, nos permitir ressignificar os caminhos, redirecionar, né? Porque parece que tudo tem que ser linear, né? Eu não sei de onde que a gente tirou essa bosta dessa construção social de que a vida é linear, quando na verdade não é nem um pouco linear, né? Em nenhuma área, né? É sempre esse movimento, sempre essa expansão. Então, eu acho muito bonito a forma como você traz essa definição, assim, de olhar para esses dois pontos que são super importantes e complementares, né? E eu acho que existe, às vezes, a questão do reconhecer e não acolher. E aí isso gera muito sofrimento. Foi o que rolou para mim. Eu estava reconhecendo que eu não estava mais fluindo numa forma de fazer as coisas e tudo mais, não só no lado profissional, que foi o que mais pegou para mim nos últimos tempos, assim, mas em outros também. E eu reconhecia que aquela roupa ali não me servia mais, mas eu não estava acolhendo aquilo, né? Eu não estava aceitando, não estava acolhendo, estava sofrendo muito com isso, do tipo, nossa, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu sempre fui assim, eu sempre tive essa perspectiva, eu sempre fiz essa construção para chegar onde eu estava até agora e tudo mais. Como que eu vou acolher isso? Então, é, reconhecer e não acolher, para mim, gerou muito sofrimento. Então, agora eu estou na fase de reconhecer e agora acolher, tomando os passos concretos para isso. Primeiro foram as reflexões que vieram, um processo aí de quase 8, 9 meses aí de muita reflexão, de muita ajuda terapêutica e tal, para poder desagarrar de algumas coisas e entender que eu poderia acolher mais essa fase também, entendeu? De ver como eu vou fluir em outras fases. Eu acho que, às vezes, em alguns âmbitos, eu não estava me permitindo muito, ver como eu ia fluir em outras, sabe, em outros, não papéis, mas em outros momentos mesmo, em outras situações, assim. Outras facetas, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem várias facetas e é tão gostoso a gente se permitir brincar com elas, né? Experimentar elas em cada momento, em cada fase, para a gente ver como a gente se sente, como a gente reage. Isso também dá uma abertura para a gente ir construindo uma certa autonomia de reagir de forma diferente às situações, né? Porque às vezes eu, por exemplo, vejo muita gente falando, eu sou assim, vou morrer assim. Tipo, não, você pode mudar se você quiser, sabe? E se você se permitir. E pode experimentar diferentes formas de reagir às situações para ver se essa faceta talvez é mais confortável e mais amorosa, mais gentil com você e com o outro, sabe? Eu vivi muito esse processo de me permite, principalmente viajando, né? Acho que a viagem traz muito essa liberdade de tipo, e se eu reagisse diferente? E se eu me comportasse diferente? E se eu me apresentasse diferente para as pessoas, sabe? Eu tô aqui, ó, pensando na tatuadora que eu vou chamar Só para balançando a essa frase cabeça. aí. Tipo, eu tô último dia da minha minguante, eu acho. Acho que eu vou sangrar junto com a lua nova. E Não, eu tá tô, falando de tipo, tatuagem. Eu tava lembrando agora que eu tive uma experiência, fiquei lá em Tamambuca uns meses atrás, lá em São Paulo, no Batuba, e eu lembro que eu escrevi um texto, eu me conecto muito com a escrita, com a fala, às vezes é difícil para mim, mas me conecto muito com a escrita. Eu lembro que nesse texto eu repeti várias vezes a palavra fluir, assim, no texto. E aí eu falei assim, cara, eu vou tatuar essa palavra em mim, fluir. Acho que é tudo, assim, o que tem significado para mim, tipo, deixa fluir mesmo, como eu fluo em outras situações, assim, diferente das que eu estou acostumada. Claro que a, o, a jornada nômade fez que eu fluísse em vários aspectos de adaptação e tudo mais. Só que assim como eu falei para a Gabi, se eu não me engano, não lembro com quem eu falei, se foi uma de vocês duas, é, a
liberdade geográfica foi, tipo assim, a ponta do meu iceberg. Debaixo tem um tanto de coisa, assim, de liberdades que eu tenho acessado e que eu ainda quero acessar. Então, é a liberdade de ter mais liberdade nas minhas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais, mais liberdade nos meus relacionamentos, mais liberdade na minha forma de expressar, que às vezes eu me limitava a algumas coisas, até pela questão profissional, que eu trabalhava com uma empresa e tudo mais. Ou seja, eu quero fluir nas diversas liberdades que tem para acessar. E aí eu falei, cara, eu vou tatuar isso, fluir. Fluidez, fluir, algum sinônimo desse aí vai estar tatuado em mim em breve. Soltaram os cachorros aí onde Lorena tá. Me lembrei daquele programa de televisão que solta os cachorros, mas não tem problema não, vamos seguir no raciocínio. Gabi, eu só fico pensando assim, 24 anos, velho. A Mana já tá nesse nível, tipo assim, de reflexão, né, sobre ela mesma e sobre a vida. A criatura ainda falta uns 5 anos para passar pelo retorno de Saturno, velho. Quando ela vai chegar no retorno de Saturno, Saturno vai dizer assim, calma, amada. Eu Você tô não fazendo a vai lição levar de casa já tem um pingalada. tempo. Saturno vai dizer assim, ó, você não vai levar pingalada. A senhora é, como é que diz? Daquele povo muito inteligente, superdotada, né? A senhora é a superdotada das vivências saturninas, porque, porra, para comer uns perrengues desses, fazer umas autorreflexões dessas, com 24 anos, né? Esse é o rolê da energia aquariana, né, meu filho? Quando a gente questiona, a gente acha, a gente fuça, a gente acha, entendeu? Às vezes mais de um Exatamente. questionamento, mais de uma resposta, mas a gente acha. E É, acho muito interessante essa sua reflexão sobre as camadas da liberdade. Eu enxergo muito dessa forma, né? Que às vezes a gente busca uma certa liberdade, e quando a gente vai se aproximando desse lugar, a gente percebe que existem camadas mais profundas, né? De outras liberdades, de outros níveis, de outros questionamentos, né? Como você trouxe, a liberdade nas relações, a liberdade de poder de escolha, como a gente trouxe em outros episódios também, a liberdade num sentido coletivo, a liberdade num sentido individual. Então a gente vai permeando várias camadas aí, percebendo que todo esse processo, né, de autoestudo, de experimentação também, como a gente trouxe muito aqui no podcast, né, de abrir esse espaço para experimentação. Eu vejo muito dessa forma também. é lindo, né? Eu me observar, tal, 24 anos, tendo essas reflexões, é lindo mesmo. Tipo, eu reconheço que é. Mas às vezes eu esbarro na outra face também, do tipo da adultice precoce, às vezes rolou, eu sinto que rolou, né, um pouco disso na minha vida, de tomar várias responsabilidades muito cedo. Acho que vocês já comentaram também, né, dessas experiências de vocês, assim, sobre começar a trabalhar muito jovem, aquela coisa, e de dar de cara com o mundo, assim, muito cedo. Não que isso seja ruim, mas às vezes eu sinto que eu atropelei algumas fases e tal, alguns momentos, que eu poderia ter experimentado um pouco mais, sabe? De desprender um pouco das obrigatoriedades e fluir mais na experimentação. E agora eu vou, não que esteja tarde, nunca é tarde, para mim, muito menos com essa idade, mas agora eu vou me permitir ainda mais acessar esses lugares, sabe? De experimentar, sem ficar racionalizando tanto tudo, sem ficar pensando muito na estruturação das coisas, que eu sempre tive essa cabeça assim de tipo, olha, aquele processo, a esteira, né? Como já falamos também aqui, a esteira das coisas, né? Tipo, você vai estudar, vai trabalhar, vai fazer uma carreira, vai fazer outras especializações, isso e aquilo. Tem essas questões das crenças, até familiares, para mim, sobre o que é sucesso, o que é válido em questão de construção de família, de carreira e tudo mais. Eu carrego um pouco disso, apesar de que também sou a ovelha diferente aí do rebanho, da minha família. Então, algumas primeiras vezes, assim, foram acessadas por mim, assim, na minha família mais recente, no meu núcleo mais recente, né? Pai, mãe, irmão, etc. E é uma ótima... foi uma experiência incrível, é uma experiência incrível ser percursora de alguns pontos, mas é uma grande responsabilidade também, assim, sinto. Porque na real, quando você vai quebrar com todo um sistema que já existe, né? Dentro da própria realidade familiar, a gente acha, por mais apoio que tenha ou não, a gente acha que pode ser simples,
Mas aí a gente sente as coisas de um outro, as resistências vindo de outros campos também, assim. Quando eu decidi fazer os movimentos que nenhuma mulher da minha família fez, eu sentia os impedimentos internos, né? Eles vinham internos, assim, por mais que eu tivesse consciência, discernimento de que era aquilo, que estava tudo bem, eu reconhecia as diferenças e as mudanças e as transições, e já estava nesse exercício de acolher também. Eu acho que tu trouxe uma reflexão bem importante, Lorena, assim, porque ela fala de generosidade consigo mesmo, né? Eu acho que ela está completamente atrelada ao amor próprio, à conexão com o merecimento, de tipo assim, pô, eu preciso acolher isso aqui, porque não faz mais sentido para mim. Nos meus atendimentos eu vejo muito isso, né? A galera que me chega em transição, não por acaso, e vem muito essa dificuldade que já foi minha, de acolher aquilo que eu vejo que não faz mais sentido, e que, tipo, é isso, só pode ser isso. E a gente fica, claro, cada um tem seu tempo, cada processo é um processo, mas a gente fica meio que segurando ali para não soltar, digamos assim, né? Então, acho que quando a gente vai fazer os movimentos que não foram feitos por mulheres da nossa comunidade, da nossa família, da nossa ancestralidade, existe realmente um peso, né? Assim, um peso que às vezes ele vem denso mesmo, de responsabilidade e dizer assim, tu vai fazer, então eu gosto muito de seguir as premissas da constelação familiar, né? Assim, que olha para trás e diz, ó, eu vou fazer diferente, eu peço licença para fazer diferente. Mas eu peço que me olhe com carinho, porque eu estou escolhendo fazer diferente. Então, é muito bonito, porque o que vem a partir disso também dessas descendências que a gente deixa no mundo, seja por influência, por inspirar, ou por filhos mesmo, enfim, parentes, né, crianças que advêm da nossa convivência, a gente vai estar passando um legado aí que é completamente diferente. Então, assim, o maior orgulho de ser essa pessoa dentro da minha egrégora familiar, como eu tenho orgulho das mulheres também que optaram por viver a esteira social dentro da minha família também, e que dentro disso se mostraram fortes, se mostraram, né, assim, dentro de cada uma das suas escolhas. E tenho certeza que foram depositando, talvez no meu DNA, não sei, aquela fichinha ali de tipo, ó, eu tô abrindo mão dessas fichinhas aqui, eu tô jogando em tu, vai lá e faz, sabe? Corre, chuta pro gol, porque vai rolar. Então, assim, a gente conseguia olhar para trás e tentar ver o suporte e o apoio, independente dele ser velado, dele ser dito ou não, ele existe, eu tenho certeza absoluta disso, porque todo mundo corre para a liberdade, assim. Como tudo corre para o mar, todo mundo corre para a liberdade, por mais que consiga ou não vivê-la, né, assim. Eu lembrei muito da fala da mãe da Babi, que é terapeuta, que foi uma das nossas convidadas aqui também, que ela trouxe uma reflexão sobre essa questão de ser a ovelha negra, né? Porque acho que muita gente se identifica nesse lugar, né? Eu sou a ovelha negra da família, eu sou a rebelde, a revoltada, eu me identifico muito nesse lugar, a diferentona, a que saiu primeiro de casa e foi pro mundo. Mas essa frase dela, eu nem sei se eu tenho um raciocínio assim concreto sobre ela, mas eu achei muito interessante quando ela falou e carreguei comigo, que é a ideia de que ovelha negra também é ovelha, sabe? É uma outra cor, tem uma Sensacional. outra personalidade, mas também é ovelha. Também tem essa necessidade de identificação, necessidade é, desse movimento mais coletivo, de voltar para esse lugar, né, para esse lar. Embora seja necessário também esse movimento de partir, de se distanciar, de é, criar suas próprias compreensões e seus próprios caminhos na vida, assim, sabe? Eu, na real, não sei se eu tenho uma linha de raciocínio para isso, uma reflexão concreta, mas me tocou muito essa frase, sabe? E acho que é algo que eu ainda tô trazendo reflexão e significado, mas achei bem interessante quando Eu ela gosto, trouxe isso. eu gosto dessa reflexão que tu traz, porque é bom encontrar as semelhanças, né? Pelo menos foi o que eu entendi dessa frase. A gente busca, olha para trás e para as referências, e por mais que não tenham feito as mesmas escolhas, são os nossos semelhantes, né? Tem um texto de Bert Hellinger sobre isso, né? Sobre a ovelha negra das famílias, né? Assim, até Sim, a pensando. na ressalva da constelação, que é uma técnica terapêutica que para mim faz muito sentido, mas eu entendo que tem muitos consteladores fazendo besteira por aí. O próprio Bert também, ele tem opiniões escritas que não são bacanas e não são legais, mas eu acho que a gente tem que extrair o que tem de bom, né? Assim, e nesse texto ele fala sobre essas ovelhas que carregam a responsabilidade da ruptura de um sistema e da cura de um sistema. Então, é por aí, assim, mas somos ovelhas. Eu amei essa reflexão, Gabi, assim, porque
é importante honrar, e é bem isso que a constelação traz, sabe? Assim, honrar esse passado, honrar quem veio antes. Por mais abominável que seja, existe um direcionamento ali, existe uma antecedência que é hierárquica, saca? Então é bem nesse nível mesmo. Quando eu penso também num rebanho de ovelhas branquinhas, assim, que pode fazer uma família, né? Que você fazer como se fosse menção a uma família, e eu lá fazendo essas mudanças, esses movimentos, sendo a ovelha negra, a ovelha diferente, eu sempre enxergo agora como se eu fosse aquela ovelha que fosse trazer a transformação mesmo, a abertura dos caminhos, uma forma diferente de pensar das coisas, e eu sinto isso, tipo, por mais que ainda é um processo difícil para os meus pais, por exemplo, entenderem esse estilo de vida nômade, de fazer as coisas diferentes, de sair de uma estrutura assim de trabalhar para um CLT, não sei o que e tudo mais, eu sinto que estou abrindo pequenas portais assim para eles, sabe? Sobre o que é ser uma mulher no mundo diferente daquele núcleo familiar. Então eu sinto um orgulho assim, de certa forma, de poder abrir esses caminhos assim. Eu gosto de poder, sabe? É isso, ser porta, ser janela, enfim, para algumas situações, várias delas, inclusive. Acho A gente já legal. comentou sobre isso aqui em algum episódio, da gente fazer parte dessa geração transicional, né? A gente está falando de movimentos de polarização, né? A gente veio de uma educação, não sei vocês, que vocês são mais novas que eu, também meus pais são bem mais velhos, assim, meus pais geralmente têm a idade dos avós dos meus amigos. Então, assim, eu recebi a educação dos pais dos meus amigos, né? Mais ou menos por aí, assim. Então, vem de uma educação super rígida, realmente, assim, de conceitos e procedimentos. Eu estou enrolando todas as palavras hoje mesmo, que é a minguante da pau aqui, mas, assim, de rigidez, né, de até agressividade e tal, daquela educação voltada realmente para a esteira social, sem engolir choro e por aí vai, né? E agora a gente está vivendo um outro movimento, onde a galera que hoje está tendo filho está educando de uma outra forma, mais pela disciplina positiva, pelo diálogo e tal. Então, eu sinto que a gente que assumimos a vida adulta nesse período desse período do planeta que a gente está vivendo, a gente está fazendo parte dessa transição. Então, eu sinto que, assim como nos nossos processos individuais, as transições são super difíceis, a nossa geração é uma geração que vem viver uma existência difícil. Difícil no sentido de que precisa estar o tempo inteiro se reformulando. Eu acho que essa galera que nasceu com Plutão em Libra, com Plutão em Escorpião, com Plutão em Sagitário, é meio que a galera que veio realmente ressignificar o rolê, ressignificar as relações, ressignificar a forma de se relacionar com o outro, e aí vem divórcio, possibilidade de outro, amor livre, poligamia, por aí vai. Plutão em Escorpião, a galera veio rever a alma, botar a galera para visitar os confins dos poços, lá do fundo do poço de suas próprias almas e se refazer. Plutão em Sagitário, mudança de crença, mudança da fé, mudança daquilo que eu acredito. Qual é a verdade que eu busco, tá ligado? Então, assim, essa geração da gente é uma geração que abraça eu com 37, Lorena com 24, né? Gabiria com 32. Então, assim, essa geração é uma geração que veio para transicionar a sociedade. Então, nada por acaso, a gente viveu os processos densos, fortes, e tipo, é tanto que quando entrar essa famosa era de aquário aí, que está vindo, a ideia é que a gente já tenha passado pela parte mais difícil do rolê e que a gente agora vá botar os nossos dons em favor do coletivo. Essa é a era de aquário, que a gente venha pensar coletivamente, que a gente venha ter mais empatia, que a gente venha... Oremos, né? Oremos que chegaremos lá, mas assim, eu sinto que é isso, né? É isso, a gente faz parte dessa geração. Torcendo para chegar logo, para experienciar isso, um mundo mais assim, um planeta mais assim. Acho que eu vou me sentir muito em casa, literalmente. Tipo assim, essa é a minha vibe, entendeu? Era para eu ter. Tudo bem, né? Os processos. Arro, saravá, axé, que assim seja. Amém. Exato. Mas quando você fala assim sobre essa questão também familiar dos pais, da criação, Maria, é isso que eu vejo, o quanto que eu estava me machucando, sabe? O quanto que eu estava sendo dura comigo mesmo, de sentir no âmbito do meu ser que eu nasci para isso, para experimentar as liberdades, para poder fazer o que eu quero fazer, para trabalhar com o que eu quero trabalhar, para eu ir para onde eu quero ir, sem ficar tanto presa nos achismos dos outros, nas opiniões dos outros. E aí eu falo muito na questão da minha família,
Imagina para mim quanto que era, tem sido, né? Agora eu tô tentando me libertar disso, mas como era denso sentir isso no fundo, mas na vida real, na prática, eu não conseguia acessar tanto, porque eu estava presa a isso daí, não, nessa formação, nessa educação que sempre foi passada para mim. E não era só. Um negócio que na minha família nunca foi dito necessariamente assim: olha, Lorena, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo. É Sempre velado, né, mãe? É velado. na minha família é muito do tipo, nas conversas um com o outro, assim, nas opiniões, não sabe? Você escuta É a sua mãe. comportamental, né? É tipo Exatamente. assim, Sabe quando você escuta a sua mãe comentando do filho do outro? Ah, mas fulano fez tal coisa, você viu? Ai, a minha mãe, inclusive, tem uma questão de comentar muito, interferir muito na liberdade do meu irmão, por exemplo. Vou dar um exemplo claro, que ela não fala para mim especificamente, ai, Lorena, você deve ser assim, assim, assado, mas eu escuto ela falando sempre da vida do meu irmão, por exemplo. Meu irmão é muito religioso, ele já tem 40 e poucos anos, é meu irmão mais velho, divorciado, e depois que ele se divorciou, ele entrou pra igreja e tá lá vivendo a vida dele. Show. Só que meu irmão escolheu não contribuir assim socialmente com algumas coisas padrões. Ele não quis fazer uma faculdade, ele não quis tirar uma carteira de moto de carro, ele não quis fazer um curso, ele não quis comprar uma casa própria, simplesmente porque não quero, não faz sentido para mim. E a minha mãe é uma pessoa que sempre julga as ações dele, tipo, ai, mas Jean tem 43 anos, não tem uma casa, não tem uma moto, não tem uma faculdade, não tem isso, não tem aquilo, só dá dinheiro pra igreja, não sei o quê. E eu fico, antes, há um tempo atrás, eu ficava pensando, putz, não, realmente, eu podia fazer alguma coisa, né? Investir em alguma coisa. Mas aí hoje eu fico pensando, cara, é a escolha dele, ele sente a liberdade dele de poder escolher não contribuir dessa maneira. Não quer ter uma casa, não quer ter um carro, não quer ter um outro curso, uma coisa profissionalizante, trabalha no mesmo emprego há 20 anos. Que ótimo que ele está exercendo a liberdade dele de fazer as coisas assim, tá tudo certo também, né? Então, para mim, ela nunca chegou para falar, questionar muito das minhas decisões, por mais que às vezes rolam uns comentários e tudo mais, mas eu vejo no, no, no dia a dia, no fluxo das coisas, como essas questões são importantes assim para eles, né? Nesse núcleo familiar. é muito sutil, né? É comportamental. E, se eu não me engano, você é mineira, né? Super tradicionalista, né? Tipo, eu sinto muito forte esse tradicionalismo em Minas e em algumas outras regiões também do Brasil. Mas, enfim, é muito, muito sutil mesmo essa imposição, né, de comportamento, de como ou de conquistas, de conceitos, né, do que é sucesso, do que enfim. Quando eu estava refletindo sobre isso, como eu ia falar, resumir o que era liberdade, uma das frases que veio na minha cabeça também é me conectar mais com o meu querer, com o meu simples querer, assim. Eu acho que a simplicidade do meu querer, eu quero, não quero, não quero. Quero estar nesse emprego? Quero, não quero? Tchau. Quero estar nessa relação? Quero, não quero? Tchau. Eu acho que poderia se tornar mais simples Ser também. mais Eu acho. resolutivo, né? Exato, exatamente. Autonomia purinha, né, velho? Autonomia. E essa autonomia só vem com autoconfiança, com autoconhecimento mesmo. Senão a Essa, gente não diz sim e não pra nada. esse raciocínio aí que Lorena trouxe me fez lembrar. Essa semana eu estava com a minha mãe e a gente foi fazer uma visita a uma amiga dela, tá com 90 e tantos anos, acamada e tal. E era uma vizinha, né, no bairro que a gente morava, professora de yoga. Minha mãe fez yoga há muitos anos com ela. E minha mãe fica nessa, né? Quando eu tô com minha mãe, ela quer, é aquele negócio de, não sei como ela não é leonina, que fica querendo mostrar os filhos para todo mundo, né? Tem todo esse rolê. Aí, minha filha, vamos visitar a fulana, tal, não sei o quê, porque eu conheci ela graças a você, porque eu estava passando na frente da casa dela, com você no meu colo quando você era neném, e ela ficou admirada de como você era bonita. E quando ela puxou o assunto comigo, ela me disse que ela é professora de yoga, e eu comecei a fazer yoga e tal. E aí, beleza, depois desse apelo aí, né, todo esse rolê de manhã, eu disse, não, bora, mãe, vamos lá, vamos visitar. Quando a gente chegou lá, nossa, ela muito lúcida, velho.
Só que na cama, oxigênio, pá, mas assim, muito lúcida. Eu acho que a yoga deve ter ajudado ela muito na coisa da mente, assim, né? Você vê que a mente dela estava muito preservada. E aí ela foi muito doida, assim, quando a gente foi se despedir. Aí eu dei tchau, né? Tipo, falei com ela, cheguei na porta, assim. E é muito doido nessa hora também você não ficar entrando no sentimento de pena, né, velho? Porque a gente vai vivendo os processos ao longo da vida, né? Assim. Então, dela falar algumas coisas dela e eu dizer, nossa, imagino, acolho. Mas é isso, né? A cada momento da vida a gente está vivendo um processo diferente, né? E viver a inteireza dos processos, inclusive quando vem nesse movimento de debilidade física e tal, deve ser muito difícil, mano. Mas aí eu não vou esquecer, velho. Eu olhei bem no fundo dos olhos dela, assim, né? Agradeci e tal. Falei que ia dar um jeitinho de manhã voltar lá mais vezes e tal. E aí ela falou, olhou para mim assim e falou: Minha filha, viva a sua vida do jeito que você quiser. Faça tudo que você quer, só do jeito que você quer. Não faça nada, nada, nada do jeito que os outros querem para valer a pena, tipo assim. E aí eu falei para ela, eu estou fazendo isso. E, mano, como foi bom olhar para ela e dizer, eu estou fazendo isso. Porque se eu não estivesse vivendo a minha verdade, aonde eu quero, com quem eu quero, fazendo o que eu quero, eu acho que talvez ali iria ser o ponto de, tipo, foda-se, sabe? Foda-se, tocar fogo em tudo, assim. E eu já tinha vivido algo semelhante, né? Nessa coisa de estar. Eu sempre andei muito com idoso, velho. Eu tenho uma alma meio velha. Assim, tipo, quando meus amigos no trabalho estavam saindo para tomar cachaça na sexta, eu ficava sentada com os velhinhos jogando dominó, tá ligado? Eu tinha a carteirinha da Liga de Dominó, velho. Sensacional. Eu era a mais nova da Liga. Aí, às vezes, chegava, passava uma semana e seu fulano de tal morreu. Ai, morreu. Aí, mas é porque ele já tinha 90 anos. Aí a galera dizia assim: meu irmão, sua alma é de velho. Eu sempre colei com a galera velhinha, assim. Então. Vem muito isso, né? A gente escuta muito deles, assim, desse público. Eu trabalhava com hidroginástica, eu dava aula para idoso também, então a galera vinha muito com isso. Minha filha, viva a sua vida, faça aquilo que você quer. A gente escuta isso das nossas avós, né? Das bisavós, tipo, minhas primas mesmo, assim, que eram bem mais velhas que eu, tipo, não dê, quando você casar, não dê antes, aquele rolê, tipo, dê muito, conheça muito, faça de tudo, não sei o quê. Então, eu acho que vem isso, né? E por que que o sistema continua enclausurando a gente, velho? Quando você sabe que você chega lá na vida avançada e você vai olhar para trás e vai tipo, se arrepender do tempo que você não aproveitou, tá ligado? Eu acho que é por aí. Eu comecei a viajar, já trabalhava já com uma empresa de marketing digital, então na pandemia eu estava empregada, já é um contexto diferente e tal também, né? Já estava empregada durante a pandemia, e aí eu acho que às vezes essa minha resistência em viver outras versões de mim, eu acho que eu ficava um pouco apegada ao meu privilégio também, sabe? Meu privilégio de viajar, poder viajar, tendo um trabalho fixo, tendo aquela renda ali todos os meses entrando, me dando segurança, sem eu precisar depender de, sabe, de algumas questões, outras questões, como, por exemplo, ligar para minha mãe, pedir uma grana, porque esse mês não entrou tanta massagem, ou eu não me envolvi com outras coisas profissionais. Então, eu acho que eu sempre e era uma coisa que as pessoas também sempre diziam para mim: ai, que tudo, você viaja trabalhando, então ser uma nômade digital, aquela coisa é muito mais fácil, né? Para quem viaja e tem um trabalho assim fixo, é muito mais fácil. Aí eu ficava naquilo na minha cabeça, gente. Será que eu tô sendo injusta de, tipo assim, querer não estar mais nesse ciclo, assim, de trabalhar para uma empresa e tal? Eu viajando, eu sendo nômade. Todo mundo queria ter, assim, todo mundo, né? Na minha idealização, e as pessoas que conversavam comigo também, né? Todo mundo queria ter um trabalho, assim, que pudesse viajar e trabalhar e não passar nenhum perrengue. E aí eu acho que isso me prendeu um pouco também, sabe? Nessa questão de me soltar, de acessar essa liberdade. Mas eu comecei a pensar sobre, eu quero acessar essas outras versões de mim. Porque, tá, e se eu for pessoa que não trabalha mais fixo para alguém, para uma empresa específica, e descobrir outras versões minhas de fazer outras coisas também, sabe? Antes, para mim, era muito importante ter uma segurança financeira, assim, para poder bancar os meus prazeres, digamos assim, as minhas necessidades, claro, e os meus prazeres.
porque eu gosto de ser uma pessoa que vê alguma coisa e vai lá e compra, porque eu posso. Tô trabalhando, todo mês entra a grana. Eu não era uma pessoa que me poupava de ir num rolê, de fazer alguma coisa que eu queria, de fazer uma viagem do nada, ultimamente nessa vida, assim, de transitar, de fazer. Eu não tinha limitação para fazer as coisas porque eu tinha segurança financeira. E eu sempre ficava pensando, cara, e um dia se eu não tiver essa segurança financeira, será que eu vou ter que podar até as coisas que são prazerosas para mim? Será que eu vou ter que, é, sabe, tipo, é, me abster dessas coisas? E aí eu parei para pensar, cara, por que não também achar essas outras versões de mim? Uma pessoa que vai estar num lugar de menos consumo, de olhar com menos limitação para as coisas, de fazer as coisas de maneira diferente, de readaptação também na vida diária, já que eu me readapto tanto com essa questão de viajar e tudo mais, por que que eu não poderia me readaptar também é, nos outros conceitos da minha vida? Eu lembro que Maria falou uma vez, acho que em algum episódio, sobre um tempo que ela morou em algum lugar, que ela tinha algumas limitações alimentícias e tudo mais, sempre se readaptando para algumas coisas, e por que que eu não posso acessar essas outras versões também, sabe, de Lorena? Eu me enxergava como uma pessoa que era só muito segura financeiramente, assim, se é que esse dinheiro traz realmente segurança. Você falando me fez refletir sobre o quanto essa estrutura econômica mexe com a nossa autoconfiança na nossa capacidade das coisas, né? O quanto a gente se questiona, ou nem tanto, na verdade, né, sobre o quão capaz a gente é de fazer as coisas, de experimentar essas outras facetas, de dar espaço para isso, né? A gente fica sempre muito dependente de certificações, de garantias, né, como a Maria traz muito aqui nas reflexões, e a gente passa a se definir a partir disso. Mas quando essas coisas caem por terra, né, ou perdem o sentido, quem a gente é, né? O que sobra, né? A gente já trouxe muito esse questionamento aqui também, né? Porque eu percebo isso muito claro, assim, nas consultorias, nas mentorias que eu faço, dessa dificuldade da pessoa de reconhecer, tipo, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, sabe? De nutrir essa autoconfiança. Nem que seja uma autoconfiança no sentido da capacidade intelectual de aprender as coisas. Talvez você não saiba tudo, mas você tem capacidade intelectual para aprender, sabe? Para absorver conhecimento, para desenvolver uma nova habilidade. E às vezes com coisas sutis, com coisas simples, sabe? De, tipo assim, não sei dançar, mas eu quero muito dançar. E, tipo, a pessoa não se permite aprender a dançar só porque ela colocou na cabeça dela de que ela não é boa, ela não é capaz, ela não consegue, e, tipo, não vou fazer isso pro resto da vida porque eu aceitei esse lugar, sabe? Eu acho tão frustrante isso, né? Me trouxe muito essa reflexão à sua fala. E também me trouxe a reflexão de uma conversa recente, assim, que eu tive com a Maria. Mandei um texto para Maria hoje, de algumas brisas que eu tive desses últimos dias, inclusive por conta dos últimos episódios, que é sobre o quanto as nossas covardias legitimam, de certa forma, as nossas coragens, né? Porque a gente fala muito desse lugar da coragem, da beleza da coragem, né? Dessa coisa linda que é, né? Você como uma pessoa corajosa, ali se permitindo, vivendo as coisas. A gente que está viajando escuta muito isso, né? Principalmente sendo mulher. Mas eu percebo que por trás, assim, dessas coragens, existe vários processos de covardias que a gente precisa lidar pra gente, que de certa forma até sustentam, assim, essas coragens, sabe? Em alguns lugares eu preciso ser covarde para eu ter a coragem de me permitir viver outras coisas. Não sei se vocês entenderam a linha de raciocínio, mas tipo, Não, tá mas eu ótimo. entrei muito nessa reflexão esses últimos dias, a partir de conversas que a gente teve aqui no podcast, inclusive, sobre a covardia, né? Acho que foi até uma conversa que a gente fez sobre fuga, de quanto a fuga é vista como um ato de covardia dentro da estrutura social que a gente vive, mas por quê, né? Se a fuga também é, de certa forma, você estar se permitindo viver essas transformações, experimentar outras facetas suas, né? E aí me vem muito essa associação da covardia como, de certa forma, até uma nutrição para a gente viver as nossas coragens. Às vezes eu preciso realmente me assumir covarde e falar, olha, aqui eu não consigo, aqui eu não sou capaz,
esse é o meu limite, mas para abrir esse espaço para viver as minhas coragens, de tipo, então vou pro outro lado, sabe? Vou me permitir outras facetas, vou me permitir outras perspectivas sobre mim e sobre a vida que eu quero viver. Às vezes você só precisa admitir também, né? Se vulnerabilizar, acessar esse lugar de insegurança, de impossibilidade. E a partir do momento que você verbaliza aquilo, nem que seja para você ou para o seu terapeuta, mas também dentro do seu rolê cotidiano. Às vezes também dá esse. Você reconhece o medo, você descobre a coragem. Você reconhece a covardia, você descobre a Reconhecer coragem. e acolher. Tatua aí, galera. Tatua aí. Vou botar, eu acho que Reconhecer vou botar e aqui, assim, acolher. na frente da tatuagem. Vou querer, gente, vou querer, realmente, quero muito. Minha Arrasou, real. tatuagem. E eu tô amando a loucura que tá sendo conversar com uma aquariana nesse Pegou a episódio. bola. Pegou a bola. Vai A embora. gente tá indo pra tantos lugares aqui. Meu Deus, que delícia. Quando ela começa assim, ó, é porque ela vai pegar a bola, botar debaixo do braço e dizer: acabou a pelada, galera, a bola é minha. Cessou, ela faz isso sempre. Não poderia Pior ser que não, diferente, né? No dessa último vez eu vou ficar episódio. aqui. No último episódio, não quero ir embora, não quero ir embora, quero ficar aqui. E eu tô vendo uma coisa que eu escrevi aqui, gente, para poder, que eu tava nas minhas reflexões quando eu falei, não, quero gravar. E eu acho que pode ser legal eu declamar este texto aqui, seja para a gente Ah, finalizar, Brasil, vamos deixar fechar com com chave de ouro. chave de ouro, Arrasou! deixar aí como resumão aí de todos esses episódios dessa temporada, que foi incrível, porque de fato esse texto aqui foi o resultado de tudo que eu escutei aqui de vocês, que eu parei para refletir, que eu peguei para mim, que continuou sendo criado aqui dentro também. Então, é um resumão de tudo que eu vivenciei a partir deste podcast. Eu acho que pode ser uma contribuição válida. Não é tão curtinho, mas é curto. Dá para fazer em 1 minutinho, eu Com acho. certeza, mano. Preparados aí para o momento meditativo? É Anda. Tá, agora que a gente escrevi. chora. Vamos. É porque, pô, Eu Lorena, acho que o choro Lorena tá escutou todos os nossos episódios, né, velho? Então, todo, sem assim, falhar, a gente sem foi falhar. recebendo ao longo da temporada, a gente foi recebendo muitos feedbacks, assim, de gente que mandava áudio, gente que mandava, né, uns vídeos, assim, conversas de terceiros com terceiros e chegava na gente. Então, assim, eu acho que Lorena vai, não é por acaso ela tá fechando a temporada, porque eu acho que ela vai trazer essa voz e essa reflexão e essa elaboração do que a gente um dia produziu no coração, Gabi. Com Ai, gente, certeza. eu vou chorar. Vai, Lorena, eu vou cortar o microfone. Liberdade para mim é reconhecer e acolher as várias versões de mim. Liberdade de escolher de acordo com o meu querer. Liberdade de assumir minhas vontades, meus sonhos, meus anseios. Liberdade para ficar tranquila e em paz com as minhas decisões, mesmo que elas saiam da linearidade do politicamente esperado pela família, pelos amigos, pelas pessoas. Liberdade para poder dizer sim ou para poder dizer não. Liberdade para reconhecer as amarras e escolher quando quero estar nelas, se eu quiser. Liberdade é possibilidade, todas, várias e tantas. Liberdade, para mim, é não flertar com a culpa de ser quem sou, de querer o que eu quero, de fazer o que eu faço. Liberdade para não depender das circunstâncias. Liberdade geográfica era a ponta do meu iceberg. Eu quero liberdade criativa, profissional, amorosa. Nos espaços que eu ocupo, nas relações, nas minhas expressões, de falar, de agir, de sentir e de ser. Liberdade para viver meu dharma, para assumir meu karma, para escutar minha alma e para viver com calma. É isso. Ai, meu Deus. Fala, Maria, Arrumadas, eu fala. estou emocionada de Não estar aqui neste consigo, momento. velho. Não. É difícil falar, porque enquanto eu ouvia a Lorena, e enquanto eu escutava a Lorena, e enquanto eu escuto algumas coisas no meu caminho da minha missão, porque isso aqui é a minha missão, junto com alquimizada com a missão de Gabiria, né? Assim, esse projeto também é uma expressão da minha alma, do meu dharma, do meu propósito, da minha coragem, do meu medo, das minhas fraquezas, de tudo que eu passei e passo para sustentar quem eu sou, levemente, né? Levemente, por aí.
E ouvir Lorena e ouvir alguns feedbacks que eu recebo, às vezes, dos atendimentos que eu faço, tal, das gestantes que eu dou, enfim, de tudo que eu produzi a partir de tudo que eu vivi. Naquele período de transição, passa um filme, pô. E vem uma parada assim de. É como se eu estivesse pegando na minha mão e me abraçando. É mais ou menos o que eu sinto, assim. Aquela que fui abraçando aquela que sou, olhando para aquela que serei, assim. Lorena, incrível o teu texto, assim. Muito obrigada por esse presente, porque para a gente, nossa, um presente. Eu vou deixar a Gabriela falar. Nossa, esse final, liberdade para viver meu karma, ou seja, meus caminhos, né? Para Assumir meu assumir meu karma, viver meu dharma, dharma. Viver meu dharma, assumir meu karma. assumir meu karma, ou seja, assumir os desafios, né? E as travessias e viver com calma, que é voltar para esse lugar, né? De paz interior, de simplicidade. Nossa, Vem muito para mim uma eu coisa assim de valeu a pena, sabe? Porque exatamente. quando a gente entra nesse quarto escuro aí, que vem desses períodos transicionais que eu vivi, que Gabriela viveu, que Lorena também viveu, e tantas outras mulheres que vieram nessa temporada e que ouviram também, valeu a pena, sabe? Assim, vem aquela sensação de gratidão, assim, gratidão por mim mesma, pela, né? Que é a gente que se coloca e é a gente que se tira dos lugares, né? Assim, que a gente nunca esqueça de honrar, né? Essa grandiosidade que a gente é, de força mesmo, de coragem. Mas aquela gratidão também ao cosmos, a tudo que eu acredito, né? Que é superior, de ter segurado na minha mão e não ter permitido que o desfecho fosse diferente. Poderiam tantos desfechos ter acontecido, a gente sabe disso. Então, é, vale a pena. É bem essa sensação. Eu acho que eu quero deixar essa mensagem. Eu vou encerrar minha fala nesse episódio e vou passar para vocês. Mas eu quero deixar essa mensagem para todo mundo, mulheres, homens, agêneros, enfim, que estão transitando, que estão visitando seus quartos escuros, passando pela noite escura da alma, com a dificuldade de soltar aquilo que já está solto, que a gente já soltou, é aquele dente que já caiu e só está aquela filetinho pendurado que, que sei lá, me perdi. É a construção dessa teia, né? A Que a construção da gente tanto teia. falou também em outros episódios. E uma coisa que tá reverberando muito forte aqui foi essa fala de vocês no início do episódio sobre qual é a sua medicina, né? E para mim veio muito claramente que a minha medicina é a comunicação, sabe? É a partir do conhecimento que eu busco aí, cavalgando pelo mundo como boa sagitariana, Agita real. trazer esse conhecimento por meio de comunicação. E para mim é um prazer gigante estar aqui manifestando esse projeto, a gente finalizando essa temporada com tudo, todas as travessias que a gente viveu, né, em cada episódio, cada semana, cada gravação, os encontros terapêuticos que a gente teve também, as conexões com todas as mulheres e o prazer de sentir que essa comunicação, que essa medicina tá chegando, sabe, em outros espaços e tá sendo resposta, como a gente trouxe também, né, no seu episódio, para outras manas, tá sendo cura para outras manas e tá sendo também conexão, porque a gente sabe, e a gente até falou em outros episódios, que cada gravação, cada conversa, né, a gente também ia se curando, a gente também ia vivendo as nossas travessias, os nossos processos. Foi muito louco, porque parecia que cada semana, cada troca com cada mulher trazia, assim, tipo, um ponto a ser trabalhado na minha rotina, nos meus processos individuais aqui, sabe? E isso é tão foda, sabe? É imensurável, na verdade, assim, Terapia. tentar explicar, tentar verbalizar tudo isso, assim, mas é muito bonito esse caminho que a gente construiu e esse movimento, mano. Eu sou muito grata, muito grata, muito grata. Fechando do que eu tinha me perdido, é confiar. É o que eu queria dizer. Para quem está nesse seu movimento aí, confia naquilo que o coração fala. E a gente sabe, a gente sempre sabe. Lorena, muito obrigada, amor. Fecha aí, onde é que a galera te encontra, se despede. Vamos fechar esse episódio, chave de ouro.
Eu só quero dizer que eu fico muito feliz e grata também de estar cada vez mais sentindo que eu estou comunicando amorosamente com o universo, porque ele tem me trazido respostas mesmo, confirmações sobre o caminho, a trajetória. E vocês são confirmação para mim também. Acho que no momento turbulento que eu estava de tomar decisões, de reconhecimento de várias coisas, reconhecimento de mim, da minha trajetória, de várias coisas assim. Vocês vieram para reafirmar muitas coisas e eu posso dizer que vocês realmente inspiram travessias. Então, o objetivo está sendo cumprido lindamente. Se é que eu posso agradecer em nome de todo mundo que já passou por aqui e por todas as pessoas que escutam, eu quero agradecer imensamente por vocês e dizer que honro muito o serviço de vocês, assim, de doação para a humanidade, para essas pessoas que vocês conectam. Gratidão, muita gratidão. Sobre Propaganda mim, enganosa aqui não. nenhuma. Tem fake news não. Me encontram aí nas redes sociais, no Instagram, Lorena, @Lorena Duarte, G no final. Estou por lá no Instagram compartilhando um pouco das minhas brisas, da minha vida nômade, de massoterapia também. Em breve vou separar esses projetos bem direitinho e tal, vou poder dar mais atenção para o meu caminho, de fato. Essa é uma das coisas que preciso fazer agora, para viver ainda mais o meu dar. Adoro vocês, meninas. Acompanhe, que a Lorena encontra vários cantinhos maravilhosos aí pelo Brasil. Eu fico aqui tipo, caraca, que lugar incrível. Graças a Deus, os lugares estão conectando muito com a minha vibe ultimamente, viu? Agora estou aqui na Serra do Cipó, Minas Gerais, um lugar incrível, muito poderoso, muito potente. Gratidão, gratidão quem tá ouvindo, quem acompanhou essa jornada com a gente também. Todos esses episódios estão aí, né, disponíveis para o mundo, para todo mundo. Quem quiser compartilhar algum episódio que tocou vocês também, alguma reflexão, manda pra gente, a gente vai adorar também saber. É sempre bom poder conectar com outras pessoas e trocar mais, né, sobre essas travessias, porque a gente acaba vivendo processos muito parecidos, embora as experiências sejam diferentes. Então a gente tem muito a crescer juntos nessas trocas. Só tenho a agradecer, hoje eu tô só gratidão, 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 porque realmente está sendo um momento muito gostoso de encerrar esse ciclo, de toda essa caminhada, de toda essa jornada, com mais uma troca maravilhosa, com mais uma mana também aqui. Então, só agradeço a presença da Lorena e essa perspectiva aquariana sobre liberdade. E é isso, quero lembrar vocês que o nosso projeto é independente, feito por humanas para o mundo, e a gente tem uma chave Pix, para quem sentir de contribuir com qualquer valor. A gente agradece de coração, que vai continuar fortalecendo essa jornada para a gente continuar crescendo, expandindo e chegando em mais espaços, trazendo mais reflexões. No nosso Instagram tem um link para você acessar e ouvir os episódios no Spotify ou no Google Podcast, ou se você preferir ver a nossa carinha aqui, onde é que a gente está agora nesse canto, que a Maria está mais nômade do que todo mundo aqui nesse podcast. Você pode assistir no YouTube também e ver as nossas expressões. Falando como uma legítima nordestina aí, desculpa qualquer coisa, minha gente. É um podcast, um projeto independente de duas meninas Orgânico, como ela sempre fala. orgânico, É como gosta de orgânico. falar. Então, a gente teve e fez todos os esforços, assim, emocionais, sobretudo, para entregar para vocês aqui o nosso melhor e trazer, assim, o fino do campo sutil, né, do que a gente estava sentindo das pessoas que chegaram aqui, das manas que chegaram aqui. Então, a gente espera que tenha sido muito bem absorvido e a gente vai seguir com o projeto, sim. A ideia é a gente fazer uma próxima temporada com as pessoas que se identificam com o gênero masculino, né, com os homens, trazer os homens aqui para falar sobre liberdade com eles, vai ser bem interessante, imagino. Então, a gente também fica aberto para essas indicações, né? Se algum homem quisesse colocar para conversar com a gente aqui, para bater um papo, a gente é legal. A gente é legal, a gente é muito legal. Então, assim, não tem que ter Com medo. certeza. É só chegar, se quiser indicar também um perfil de um cara bacana, legal, que vai trazer
reflexões interessantes, então a gente está aberto, a gente está à vontade. E Lorena vai dar as suas indicações depois das músicas que ela vai sugerir para a nossa playlist da Liberdade, que também está disponível no Spotify. Então é isso, galera. Bom domingo aí para todo mundo. Vamos fechando. A gente espera que vocês tenham aí uma pausa e umas férias da gente, que as reflexões não parem por aí, a gente quer continuar inspirando aí. Até a E próxima. na Volta. verdade, o respiro é só nas gravações, porque a gente vai continuar lá no Insta compartilhando várias reflexões com vocês, inclusive desses episódios que foram gravados. Tem algumas ideias aí pra gente compartilhar com vocês. Então, continuem acompanhando nas mídias. Mas por aqui a gente vai dar esse respiro pra gente voltar, porque definitivamente muita coisa foi aprendida também nessa jornada, né? Desses 12 episódios. E a gente vai crescendo e vai trazer muito mais coisa nos próximos, com certeza. Vai ser super interessante essa segunda temporada. Vai ser massa. Gratidão, bom domingo para vocês. Cheiro, Dessa vez não tem encontro no próximo domingo, mas logo mais a gente volta. Um beijo.